Oi, turma! Espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade ao nosso PET 5, semana 2 do nosso PET 5. Nós vamos continuar com a matéria de evolução. Essa semana nós vamos falar sobre Charles Darwin. Antes de falar sobre Charles Darwin, a gente tem que lembrar que na semana passada nós falamos do fixismo. Fixismo fala que todos os seres eles foram criados da forma como são, eles são imutáveis. Quando eu falo do criacionismo, todos os seres foram criados da forma como são por um ser divino, né? Então eles acreditavam nesse fixismo que os seres não passavam por modificações ao longo das gerações. Já no evolucionismo, eles já acreditam que os seres eles descenderam de um ancestral comum e esses seres foram passando por modificações ao longo das gerações. O que nós falamos na semana passada foi de Lamarck. Lamarck tem duas leis dele, as duas leis que ficaram mais conhecidas, a lei do uso e desuso. Se você usar muito um membro, um determinado órgão, usou muito, vai hipertrofiar, vai superdesenvolver. Se você não usar, vai atrofiar e tende a desaparecer. E a segunda é a lei da transmissão das características adquiridas. O que você adquiriu, a modificação que você adquiriu no corpo, você vai passar essa modificação aos seus descendentes. Aí nós citamos o exemplo da girafa, que o Lamarck dizia que existia girafa só de pescoço curto. Quando acabou a vegetação rasteira, Lamarck foi forçando a musculatura, né, para esticar o pescoço e alcançar a folha das árvores. Aumentou o pescoço, a girafa aumentou o pescoço, aumentou as patas dianteiras e aí ela alcançou as folhas e esse pescoço longo, essas patas dianteiras maiores, transmitiu essa característica aos descendentes. Bom, aí nós temos Charles Darwin. Charles Darwin, ele observou que existiam muitas diferenças entre os seres. Ele fez uma viagem pelo mundo num famoso navio que é o navio Beagle. Esse navio Beagle ficou muito famoso porque conforme ele foi passando pelos lugares, ele foi observando, foi fazendo anotações e foi recolhendo amostras, fósseis dos seres que existiam nas regiões e enviando para que fosse estudado. Aí o que ele observou? Uma das observações, ele passou pelo Brasil também, ficou muito encantado com a diversidade que tinha no Brasil e ao mesmo tempo ficou muito triste com a escravidão que acontecia no Brasil quando por aqui ele passou. Passou pela Argentina também. Lá na Argentina ele encontrou um fóssil da preguiça gigante, de tatu, e ele mandou isso para ser analisado e eles viram que esses fósseis eram semelhantes aos tatus e preguiças que existem hoje em dia. Então existe semelhança entre aquele fóssil que foi encontrado e esses animais que existem hoje em dia. Quer dizer o quê? Se existe semelhança, é porque eles vieram de um mesmo ancestral, que é o que Darwin queria demonstrar, que existem diferenças e que os seres eles descenderam o quê? De um ancestral comum. Um lugar que ele passou foi no arquipélago de Galápagos, né? Um conjunto de ilhas ali, e ele foi observando diferença entre as aves nessa região que ele chamou de tentilhões. Essas aves, esses tentilhões, ele observou que existiam vários formatos de bicos e de uma ilha ali para outra tinha diferença. E quando ele chegou lá na Europa, nos continentes, né? Quando ele chegou lá no continente, ele viu que esses tentilhões que existiam lá no continente, às vezes eles tinham mais semelhança com da ilha, de uma determinada parte da ilha, do que de uma ilha com a outra. Aí ele achou estranho. O que está aqui o tentilhão, a ave, né? Vamos falar a ave. Está lá no continente, tem de repente uma semelhança maior com uma parte da ilha, com uma determinada ilha, do que uma ilha ali do lado da outra. Por que isso acontece? Então ele concluiu que provavelmente deve ter existido aí um ancestral comum lá no continente. Esse ancestral comum é que provocou essas variações. A partir dele é que surgiram variações, diversidades de tentilhões. Eles possuíam bicos diferentes e ele prestou atenção no que? Esses bicos diferentes que essas aves, né, apresentavam
eram bicos assim, adaptados ao alimento de cada região. Então, dependendo do tipo de alimento, se era uma semente maior ou menor, que o animal se alimentava, que tinha disponível na região, era o tamanho do bico, correspondia ao tamanho do bico, ao formato do bico que a ave apresentava. Então, aqui dessa primeira parte, depois deem uma lidinha na apostila de vocês, que aí vai contar certinho, o Charles Darwin ele foi recolhendo esses fósseis, foi recolhendo amostras, fazendo observações e anotações, porque, como eu disse, para ele deveria existir um ancestral comum. Aí depois ele se baseava muito no que Thomas Malthus dizia, né? Que a população cresceria para Thomas Malthus, né? A população cresceria em número tão grande que iria faltar alimentos, né? Para essa população. O alimento não seria suficiente para suprir todas as necessidades da população, porque a população cresceria em número maior do que o número de alimento. E isso realmente acontece, porque as populações, os seres, eles vão se reproduzindo em número grande. Só que o que acontece? É um número grande, falta alimento, falta espaço, aí começa a acontecer o que entre os seres? A competição. O que é mais resistente, o que tem uma característica favorável ao ambiente, vai sobreviver. Então a população reproduz em número superior, né, do que a capacidade do ambiente pode suportar. Mas aí vem a competição entre os seres para sobreviver aquele que é mais apto ao ambiente, aquele que tem a característica favorável. Aí nós vamos chegar aonde? Na seleção natural. O principal fator de tudo que Charles Darwin disse é o processo de seleção natural. Existem variações entre os seres. Eles vieram de um ancestral comum, eles apresentam modificações, eles apresentam variações. Só que o ambiente vai fazer o quê? Não é um ambiente que provoca essa modificação. O ambiente seleciona quem tem a característica favorável, diferente do Lamarck. Para o Lamarck, o ambiente provocava a modificação, né? Fazia a girafa, a necessidade ali do ambiente é fazer a girafa esticar o pescoço. Para o Darwin, não. Para o Darwin, existem as variações, só que o ambiente vai selecionar, é a seleção natural. Então, ele seleciona quem tem a característica favorável àquele ambiente, quem é mais apto a ficar naquele ambiente, sobrevive. Quem não tem a característica, quem não é adaptado àquele ambiente, vai fazer o quê? Vai morrer, não vai sobreviver. E esse que sobreviveu com a característica favorável, ele vai reproduzir e vai gerar mais descendentes, claro, com essa característica favorável. E aí, com base no que Darwin falou, nós temos aqui o Wallace. O Wallace, junto com, no mesmo tempo ali do Darwin, ele também fez viagem, ele foi recolhendo amostras, fazendo anotações, e ele falou a mesma coisa que Darwin falou, do processo de seleção natural. Mas quando ele estava retornando, pegou fogo, queimou lá as amostras dele, mas ele conseguiu salvar as anotações dele. E ele publicou depois vários livros. Darwin também publicou. Darwin ficou mais falado, ele publicou o livro A Origem das Espécies, né? Que é um livro muito famoso, que vai contar sobre essa viagem dele, o que ele foi observando. Então, para Darwin, toda vez que nós formos falar de Darwin, mencionar Darwin, nós temos que falar desse processo de seleção natural. Só que o Darwin, ele sabia que existiam, então, diferenças entre os seres. Só que ele não sabia explicar o que provocava essas diferenças. Existem diferenças? Existem, mas ele não sabia explicar. Isso só pode ser explicado depois de Mendel, com a contribuição dele para a genética. Quando Mendel fez os estudos dele a respeito da genética, falando que os pais passam os genes, na época ele chamou de fator, né? Passa esses fatores, esses genes para os descendentes, que esses genes eles podem se combinar de forma diferente, é que pode ser explicado a origem das variações nas espécies, o que provocava essa variabilidade genética. Então Darwin não explicou isso, isso veio só depois da contribuição da genética. Aí o que nós temos aqui? A teoria sintética da evolução. Teoria sintética da evolução, que pode ser chamada também de neodarwinismo. É o novo darwinismo, veio complementar o que Darwin tinha falado. Então, o que vai provocar essa variabilidade genética nas espécies? As mutações. As mutações,
São alterações que acontecem no material genético. Pode acontecer uma alteração no número de cromossomo, pode acontecer uma alteração no gene, mutação cromossômica, existe a mutação gênica, né? Então, essa mutação que acontece no DNA, essa alteração no DNA, pode provocar o aparecimento de características novas. Só que aqui quando eu falo de mutação, a mutação ela acontece ao acaso. E essa mutação que acontece ao acaso, ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Ela pode trazer uma característica que vai ser benéfica, que vai fazer aquele ser se adaptar àquele ambiente, ou então, ao contrário, fazer com que aquele ser não sobreviva. Então, ela pode ser positiva ou negativa. Então, mutação é ao acaso, né? Não é determinada, ela é ao acaso, e essa mutação ela é uma alteração no material genético. A recombinação gênica. A recombinação gênica ela acontece pela permuta. Permuta é na hora que vai acontecer a meiose para formar os gametas, os cromossomos eles podem trocar pedacinhos. Essa troca de pedaços entre os cromossomos, essa permuta, pode ser chamado também de crossing over. Então essa permuta, essa troca de pedaços entre os cromossomos ali, pode fazer com que aconteça o quê? Uma recombinação gênica, uma combinação diferente dos genes. Aqui nós temos também, além da recombinação gênica, a separação que acontece na meiose. A própria separação dos cromossomos na meiose vai permitir essa recombinação gênica. Então, os fatores que contribuem para essa recombinação gênica, a permuta e essa separação cromossômica que acontece, segregação cromossômica ou separação cromossômica que acontece na meiose para a formação dos gametas. A migração, quando acontece a emigração, que é a saída, né, de indivíduos. Essa emigração pode fazer com que genes sejam o ser que tem uma determinada característica, ele vai o quê? Ele vai embora para outro lugar, vai diminuir aquela população com determinada característica. A imigração vai vir um novo ser ali, ele vai trazer uma característica, um gene novo para aquela população. Então vai contribuir para a variabilidade genética também. A seleção natural, isso daqui vai agir sobre a variabilidade genética. Aconteceu uma mutação, uma recombinação gênica, uma migração ali, aconteceu. Aí vem a seleção natural atuando sobre essa variabilidade e vai o quê? Selecionar. Quem é apto, o nome já fala, né? Quem é apto, que tem a característica favorável àquele ambiente, sobrevive. Quem não tem a característica favorável vai morrer. A deriva gênica ou deriva genética, que é a mesma coisa, essa deriva, ela, por exemplo, ela acontece, não é um ser mais apto que vai sobreviver. Ela acontece, vai acontecer uma seleção naquele ambiente, mas ela não acontece com o mais apto sobrevivendo ao ambiente. Uma queimada, aconteceu uma queimada numa determinada região, não é o mais apto que vai sobreviver. Que conseguiu escapar e sobreviveu, o outro de repente era mais apto. São catástrofes que acontecem na natureza, muitos vão morrer, muitos vão sobreviver, e os que vão sobreviver não quer dizer que eles são mais aptos àquele ambiente. É porque eles estavam de repente num lugar mais protegido, é porque eles conseguiram escapar, né? Então isso daqui não tem a ver com o mais apto sobreviver. Então às vezes é uma queimada, é uma catástrofe, né? Que aconteceu num determinado lugar e acabou dizimando, né, uma parte da população, mas não necessariamente a parte menos apta que morreu, tá? E ficou a mais apta, não é isso. Agora a seleção natural o mais apto sobrevive e o que não tiver a característica mais apta, não tiver a característica favorável, vai morrer. Então, quando nós falarmos do Charles Darwin, lembrar sempre do processo de seleção natural, tá bom? Bom, as questões dessa semana são 3 questões. A primeira questão está falando assim, ó. O desenvolvimento da genética a partir da redescoberta das leis de Mendel em 1900 permitiu a reinterpretação da teoria da evolução de Darwin. Assim, na década de 1940, formulou-se a teoria sintética da evolução. Interprete o diagrama abaixo de acordo com essa teoria. Tá vendo que aqui, ó, vocês vão olhar.
que a letra A, aqui embaixo eu tenho a recombinação gênica, estão gerando a variabilidade genética aqui. O que vai gerar a variabilidade genética? Recombinação gênica já tem a mutação. A migração contribui para essa variabilidade genética também. Mas o principal aqui são esses dois aqui, mutação e recombinação gênica. Então, o A aqui é mutação. Aí está falando assim, ó, que a letra... Opa, para onde que eu vou? Para cá. A letra B atua sobre a variabilidade. O que vai atuar sobre a variabilidade? O que vai atuar sobre a variabilidade é a seleção natural. A deriva gênica ou genética, né, pode acontecer em algum momento, mas o que sempre vai atuar sobre a variabilidade genética vai ser a seleção natural, para promover a adaptação ao ambiente. Esse daqui não promove a adaptação ao ambiente, a seleção natural promove a adaptação, porque é o mais apto que vai sobreviver. Aí na letra A, que fator evolutivo está representado pela letra A? Mutação. A letra B, que mecanismos produzem a recombinação gênica? A recombinação gênica nós falamos, a permuta, o crossing over, que é essa troca entre cromossomos, de pedaços entre cromossomos, e a separação cromossômica que acontece na meiose, quando vai acontecer a formação dos gametas. Que fator evolutivo está representado pela letra B? A seleção natural. Depois a número 2. Grande parte da população de tentilhões da espécie Geospiza fortis das Ilhas Galápagos morreu em decorrência de uma intensa seca que afetou o arquipélago em 1977. Um pesquisador observou que os indivíduos sobreviventes apresentavam o tamanho de bico maior do que a média verificada em anos anteriores à seca, conforme mostra o gráfico. Os descendentes das aves sobreviventes também apresentavam bicos maiores que a média anterior a 1977. Elabore uma hipótese que explique a variação do tamanho médio dos bicos dessas aves após o período de seca. Aí vocês têm que falar o que? Grande parte da população morreu em decorrência da seca. Então, quem que sobreviveu? As aves, os tentilhões, que tinham o quê? O bico grande, que tinham um bico maior. Esses é que vão se reproduzir e formar mais descendentes aí, formar descendentes com bico grande. Vocês vão falar com as palavras de vocês. Na letra B, explique por que os descendentes das aves sobreviventes também apresentavam bicos maiores. Porque os sobreviventes foram quem? Os que tinham um bico grande, porque eles eram o quê? Eles tinham um bico grande para facilitar o acesso à água e ao alimento. Então, eles sobreviveram. Quando teve a seca, eles sobreviveram, reproduziram e aí geraram os descendentes com bicos maiores. Importante aqui falar relacionando ao processo de seleção natural. Vocês vão falar com as palavras de vocês. E a número 3. O uso indiscriminado de antibióticos favorece a preservação de linhagens bacterianas resistentes a esses medicamentos. Como exemplos, temos o caso do Vibrio cholerae, agente causador da cólera, do qual já são conhecidas linhagens resistentes e pelo menos antibióticos. Com base na teoria moderna da evolução, explique a resistência dessas bactérias aos antibióticos. Provavelmente, ocorreram mutações ao acaso que geraram bactérias resistentes. Quando você usa o antibiótico, o que vai acontecer? Você usou o antibiótico, ele vai matar as bactérias que não têm resistência e as bactérias que são resistentes, que são mais aptas, vão sobreviver, vão se reproduzir e aumentando cada vez mais. Então, não pode usar esse antibiótico de forma indiscriminada. Antigamente, aqui no Brasil se usava muito. A pessoa espirrava, antibiótico. Deu uma febre, antibiótico. Tossiu, antibiótico. Minha garganta doendo, antibiótico. Principalmente a amoxicilina. Amoxicilina e azitromicina é o que mais ia na farmácia e comprava, né? Tudo, amoxicilina, azitromicina. Só que aí na hora que realmente precisa, não vai ter efeito. Por quê? Sobraram ali dentro de você as bactérias resistentes. Aconteceram mutações ali, essas mutações geraram bactérias resistentes e o antibiótico selecionou, ficou só a resistente. Ela vai reproduzir, vai encher de bactéria resistente e o antibiótico não vai ter efeito. Por isso que hoje em dia não existe lei, não pode vender mais antibióticos sem receita médica. Eles fizeram isso pelo uso indiscriminado.
dos antibióticos. Então, nessa questão, vocês têm que falar com as palavras de vocês, que provavelmente as mutações, né, formaram bactérias resistentes, aconteceu aí uma mutação, uma alteração no DNA, gerando bactérias resistentes, e mencionar que ocorreu a seleção natural. Essa seleção natural, o antibiótico agiu selecionando as bactérias resistentes, né? Matou as que não eram resistentes e as que tinham essa característica resistente sobreviveram e se multiplicaram, sobreviveram e reproduziram. Aí vocês vão falar com as palavras de vocês. Essa matéria, gente, ela é bem extensa para falar do Charles Darwin. Só falando uma última coisa aqui, se eu for usar o exemplo da girafa com Charles Darwin. Para o Darwin, no exemplo da girafa, ele diria o seguinte: tinha girafa de pescoço curto e girafa de pescoço comprido. A de pescoço curto foi se alimentando da vegetação rasteira. A de pescoço longo, ela se alimentava da vegetação rasteira também. Só que quando acabou essa vegetação rasteira, a de pescoço curto não alcançava a folha da árvore, então ela morreu. E a de pescoço longo, como ela alcançava a folha da árvore, ela continuou se alimentando, sobreviveu, reproduziu, gerando os descendentes com pescoço longo. Então aconteceu o quê? Uma seleção natural. A que tinha característica favorável, que é pescoço longo, sobreviveu. E a que não tinha essa característica favorável, morreu. Então essa seria a explicação no nosso exemplo da girafa, segundo Charles Darwin, falando da seleção natural. Espero que vocês tenham entendido um pouco, pelo menos, a resolução dos exercícios. Vocês precisam montar, claro, com as palavras de vocês, tá bom? Não deixem de me enviar os formulários. Espero ter ajudado pelo menos um pouquinho, que eu já fico satisfeita. Fiquem com Deus, até as próximas explicações. Tchau!